Oi pessoal, tudo bem? Esse é o nosso sétimo vídeo, né? Desde quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu venho aos poucos também aprendendo a editar. Então, uma mudança nesse sentido já até deve estar sendo notada. Quero ver se agora não acontece o que aconteceu no último vídeo, onde um trecho acabou não sendo filmado. Ainda bem que naquele caso lá o prejuízo não foi tão grande, não é verdade? Mas voltando ao vídeo atual. Aqui nesse vídeo, nós vamos falar de duas desigualdades relevantes. Também vamos falar do sinal do produto escalar e do ângulo entre dois vetores. Então vamos lá? Desigualdades de Schwarz e triangular. A desigualdade de Cauchy-Schwarz nos diz que o módulo do produto escalar de dois vetores é menor ou igual que o produto dos módulos desses vetores. Por sinal, será igual se e somente se os dois vetores forem paralelos. Já a desigualdade triangular trata do módulo da soma de dois vetores. Essa desigualdade nos diz que o módulo da soma de dois vetores é menor ou igual que a soma dos módulos dos vetores. Também nesse caso, a gente pode dizer que vai ser igual se e somente se os dois vetores forem paralelos. Mas aqui ainda tem uma restrição. Além de terem a mesma direção, eles devem ter o mesmo sentido. Sinal do produto escalar. A gente já viu no vídeo anterior, lá quando eu falei da interpretação geométrica do produto escalar, que o produto escalar de U por V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. A partir disso, podemos discutir o sinal do produto escalar. Como o módulo de U e módulo de V são sempre positivos, a gente pode concluir que o sinal de U escalar V vai depender apenas do sinal do cosseno do ângulo entre eles. Então, se o produto escalar entre U e V for positivo, quer dizer que o ângulo entre eles é menor que 90 graus, porque o cosseno de um ângulo do primeiro quadrante é positivo. Mas se o produto escalar entre dois vetores for negativo, então o ângulo entre eles vai estar entre 90 e 180 graus. Ou seja, é um arco lá do segundo quadrante. E por fim, se o produto escalar for zero, então a gente conclui que os dois vetores são perpendiculares. E isso porque o cosseno de 90 graus é zero. Inclusive, dessa última observação, a gente pode estabelecer uma relação importante, a chamada condição de ortogonalidade entre dois vetores. Dois vetores são perpendiculares se e somente se o produto escalar entre eles for zero. Vamos ver alguns exemplos disso? Primeiro exemplo aí, mostrar que os vetores U, 1, menos 2, 3 e V, 4, 5, 2 são ortogonais. O escalar V vai ser 1 vezes 4 mais menos 2 vezes 5 mais 3 vezes 2. E isso vai dar 4 menos 10 mais 6, que é zero. Logo, eu posso afirmar com certeza que U e V são vetores perpendiculares. O segundo exemplo aí pede para mostrar que os vetores I e J, aqueles lá da base canônica, são ortogonais. Então a gente vai fazer a mesma coisa. I escalar J vai ser 1, 0, 0, escalar 0, 1, 0. Isso aí vai dar 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 0, que dá 0. Logo, a gente pode garantir que I e J são ortogonais. Por fim, nós vamos falar de ângulo entre dois vetores. Daquela mesma igualdade que já citamos no vídeo anterior, quando tratávamos lá da definição geométrica de produto escalar, a gente pode isolar o cosseno de θ. E daí a gente tem que cosseno de θ é igual a U escalar V sobre módulo de U vezes módulo de V. Assim, a partir do cosseno de θ, e sabendo que θ é um valor entre 0 e 180 graus, a gente já pode determinar o ângulo entre os dois vetores. Veja esse exemplo. Calcular o ângulo entre os vetores U, 1, 1, 4 e V, menos 1, 2, 2. A fórmula é essa aqui, não é? Então,
antes da gente aplicar a fórmula, nós vamos calcular esses valores separados. U escalar V, módulo de U e módulo de V. Bem, o escalar V vai ser 1, 1, 4, escalar menos 1, 2, 2. Então, fazendo as contas aqui, isso aqui vai dar 9. Agora nós vamos fazer o módulo de U. Módulo de U vai ser raiz quadrada de x de U ao quadrado, mais y de U ao quadrado, mais e de U ao quadrado. Lembra disso? Então vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 mais 1 mais 16, 18. Então, o módulo de U é raiz quadrada de 18. Para calcular o módulo de V, nós vamos fazer a mesma coisa. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 9, que é 3. Então a gente já tem U escalar V, que é 9. Módulo de U, que é raiz de 18. E módulo de V, que é 3. Substituindo na fórmula, cosseno de θ vai ser igual a 9 sobre raiz de 18 vezes 3. E aí, depois de desembolar essas contas aqui e tal, a gente encontra que cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Aí a gente se pergunta, qual é o ângulo da primeira meia volta, ou seja, entre 0 e 180, que tem cosseno raiz de 2 sobre 2? Olhando para o círculo trigonométrico, a gente identifica facilmente. Esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Então eu concluo que o ângulo entre esses dois vetores dados no enunciado é de 45 graus. Aí na apostila tem outro exemplo, mas nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Você dá uma olhadinha aí no exemplo e tal. Se de tudo você não conseguir entender, ou mesmo tiver alguma dúvida na hora de desenvolver os exercícios, aí é só mandar uma pergunta para mim por e-mail e tal, que eu tento responder, beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.